Eu vi um rapaz falando assim que o PT pega os pobres e pega o dinheiro dos ricos e engana os dois. Nem quem trabalha consegue pegar o dinheiro dos ricos, que o salário mínimo, quanto menos eles pagar para eles é melhor. Não sei como que pega dinheiro de rico. Trabalhando você não consegue pegar. Embora eu reconheça que tem alguns empresários bons, que emprega muita gente e é justo, até com salário, eu conheço. Mas dizer que é tão fácil pegar dinheiro de gente rica é difícil, hein? Difícil, hein? É o salário mínimo 1.215 em vários lugares, rapaz. Como que pega dinheiro? Qual é só? Na verdade, meu amigo, vou falar a verdade pra você. Quem é enganado sabe quem é? Sabe quem é? O trabalhador. Eu vou falar uma coisa pra você aqui. Indiferente de qualquer um que ser presidente. Quem sofre mais é o pobre. E vou falar a real pra você aqui. A gente não precisa ficar, como se diz, puxando o saco de ninguém, porque o voto é secreto e a gente vota para quem a gente quer. O voto secreto a gente nem devia falar para quem a gente vota, tá? Mas eu vou falar tão para você, do que eu sinto, que eu passei o tempo do Lula e estou passando o tempo do Bolsonaro. Eu posso garantir para você, se o Bolsonaro, se o Bolsonaro fosse um homem menos bruto, fosse um cara mais sério um pouco, se ele não ficasse com tanta brincadeira na época do Covid, se na realidade ele ajudasse um pouquinho os pobres, porque eu vou falar a verdade para você, hein? Essa lei da Previdência, meu amigo, quebrou o trabalhador que ia se aposentar. Ele aumentou o ano para o cara trabalhar. E o pior, que para quem tem um cargo mais elevado não foi aumentado, só aumentou para o trabalhador. Então, nisso aí, qualquer um que trabalha, qualquer um que tem a situação difícil e sempre trabalhou, sabe que foi um tiro no pé. O cara não quer nem que o cara aposenta, velho, que o cara morre de trabalhar. Então isso foi o único erro que o Bolsonaro fez. É judiar dos pobres mais pequenos, porque os ricos tá bom. Para quem tem dinheiro, tá ótimo. Então não tem nada que engane e toma dinheiro dos dois, não. Tem não. O único que é tomado dinheiro, que precisa ter uma pessoa que tem misericórdia das pessoas pobres. Um presidente, quando entra na presidência, a primeira coisa que tinha é o salário dos pequenos, tá? Baixar mercado, baixar gasolina, tudo para os pequenos. E o único, meu amigo, que fez isso aí, sabe quem foi? Quem todo mundo está criticando, o problema foi isso aí. Por quê? Vou explicar para você, o tempo do Fernando Henrique mesmo. O tempo do Fernando Henrique foi uma situação difícil. Embora foi ele que parece que inventou a fome, miséria, e depois o Lula pegou. Então o povo estava tão na miséria, tão desgraçado, que o Lula entrou, a carne barateou. A turma comeu carne, porque o povo precisa de proteína, precisa de carne, viu? Esses dias agora pouca gente, a carne tá um absurdo o preço. Baixou agora, tá perto da eleição, mas tá um absurdo. Então o Lula quando entrou ele barateou a carne e o povo fazia festa mesmo, eu falo porque eu fazia. Não tô falando historinha não, tô falando aquilo que eu passei. E aquilo lá marcou muito para quem é pobre, para quem era na época pobre. Que eu falo assim, trabalhador que não ganhava quase nada. Foi uma coisa assim assustadora. Porque você não comia carne, você comia só ovo, mandioca, inhame, essas coisas. Então, quando o Lula entrou, que ele fez essas coisas, baratear a carne pro povo, marcou. O povo nunca mais esquece. Nunca mais esquece. Porque quando você faz um benefício para uma pessoa pobre que trabalha, ele nunca esquece. Então, o Lula pode ser o que for, mas marcou. E se para as pessoas mais carentes, mais pobres, você pode ter certeza, o nego não esquece. O cara não esquece. Quando você faz um bem, não esquece. Foi o que o Lula fez. Pequeno produtor, muitas vezes não tinha um trator para tomar terra. O cara abriu financiamento. Você é realista. Isso aí não é um assunto de papo furado, não. As universidades no tempo do cara foi o que mais fez pessoa pobre entrar na universidade. O cara financiou o trator, que as fábricas de trator vendeu o dobro. Eu lembro que na época a construção civil bateu o recorde. Eu tenho cunhado que trabalha de pedreiro, ele falou, nossa, agora tá bom o negócio. E é verdade, não é mentira. Não é uma história. Então foi pouca coisa que ele fez, mas pouca coisa que ele fez marcou. Você pode ver, o Bolsonaro disse que é um homem de Deus, a igreja apoiando ele, tudo.
Mas o que que ele fez? Uma reforma da Previdência, que aumentou o ano para o cara trabalhar, o salário do cara não subiu. Esses dias a gasolina estava R$ 7. O mercado você ia, um falava, pelo amor de Deus, crê em Deus Pai, os credos da Maria, meu Deus, o que vamos fazer? Eu falo porque eu vi isso dentro do mercado, porque eu também como, faço compra. Então, meu amigo, é um negócio que marcou, é uma coisa que ninguém consegue apagar da mente do povo, aquela gratidão que foi feita na época. Na época o cara não conseguia comprar 1 quilo de carne, o cara entrou, o cara comprava de 5, 6 quilos e fazia churrasco. Isso aí não é historinha para boi dormir, você passou também isso aí, você também não é quadrado. Você também sabe disso. Só que quando a gente sobe, a gente esquece da raiz daquilo que a gente passou. Só que como eu sempre fui uma pessoa simples e tal, eu guardo isso aí. Então isso aí marcou para muita gente. E o resultado, quando marca uma coisa pro pobre, é isso aí. O cara quer dar um de crente, o cara quer dar um de bom, tudo. Mas qual que é o problema? O cara vai para uma eleição. Quando ele vai para uma eleição que ele vai com medo, que ele vai perder, ele começa a falar de pôr exército em cima para o exército tomar conta. Não, eleição está concorrendo. Se tivesse de pôr exército, tem que pôr antes da eleição. Ué, então quer dizer que ele quer manter no poder e não põe exército. Se os outros entrar, ele quer pôr exército. Por que ele quer manter no poder ele? Para dar condições só para os ricos viver, empresários? Não. Porque o Lula, quando entrou, eu não sou puxa-saco, eu voto aquilo que eu falei para você, secreto. Eu acredito assim que cada um deve votar por quem quer, para aquele que a gente admira, para aquele que a gente vê que trabalha e faz coisa, né, boa. Né, outra coisa que eu sempre fico pensando, né? O cara fala assim, um exemplo aqui. Ah, roubou o país inteiro, o Lula é ladrão. Mas vem cá, esse dia o Bolsonaro mesmo falou que tem coisa que é votado lá, ele não consegue fazer, porque passa por votação. O tempo do Lula não passava por votação, deputado estadual, deputado federal, essas câmaras não atuam, eu tô perguntando, eu não sei como funciona. Porque como que o cara consegue roubar um país inteiro, sendo que tem votação? Porque é a mesma coisa de falar assim, ó, um exemplo aqui. O, um exemplo, o Lula vai abrir, um exemplo que eu estou dando aqui, que vai mandar na cidade de Maringá, não é as igrejas, um exemplo. Vai ser terreiro de candomblé, vamos pôr assim. Né? Não falando mal de religião, nem só para a gente comparar aqui. Mas se não votar lá, ele não consegue pôr. Ué, como que vai fazer se é tudo votado? Eu não entendo como funciona. Mas um exemplo, eu quero aprovar aqui que o salário mínimo vai para R$ 5.000. Ué, não é o presidente que vai lá e põe 5 mil, é obrigado a pagar, é votado. Não é votado? Ué, para todo mundo é votado, e no tempo do Lula ele mandava todo mundo sumir, ir embora para casa, ele assinava tudo, ele mesmo fazia as coisas. Eu não entendo isso aí. Porque se é tudo votado, como que o cara conseguiu, um exemplo, roubar o país inteiro? Um exemplo. Ué, se é tudo votado, tudo depende de votação. Não, estou fazendo uma pergunta, eu não entendo. Porque para o Bolsonaro, um exemplo, assinar aí um Vale Gás para a turma, ele precisa passar por tanta coisa para ele aprovar, e como que o outro aprovava tudo facinho? Então não é o presidente, é o cara, é o povo lá, não é? Não, ué, como funciona? Então isso aí que não entra na cabeça da gente, e o povo quer colocar assim, o cara roubou tudo. Aí eu fico pensando, mas como que roubou tudo se tinha um monte de câmara para votar, é votado tudo? Assim, um exemplo. Eu vou votar aqui 40 milhões, um exemplo, para Casa Popular. É preciso todo mundo votar, passa nas sessões, não é o presidente chega, eu quero que vote, e ele vai lá e assina e vota. Os outros precisam votar. Então, é uma coisa que o povo tenta enganar o povo, é nisso. E as coisas, para ser bem séria, é aquilo que eu falei para você. Todas as coisas marcam. Se você ganhar um sapato de alguém que te dá, você nunca esquece. Quando a pessoa é grata com você, no mais simples coisa, você nunca esquece. É o que aconteceu com o Lula. Pode falar do que for, pode inventar o que for. Essa generosidade de ser o melhor presidente, isso aí, mesmo que a turma não deixe ela assumir nada, porque o exército entra, não deixa ela assumir. Só que essa gratidão ele não perde. Por quê? Porque não é coisa dada para o homem, é uma coisa que ele fez.
Ele foi grato pro pobre e fez, tá? Então isso aí pode tirar ele, o cargo dele, pode não deixar ele assumir nada, mas essa gratidão nunca o povo vai esquecer, porque ele foi grato com o povo. Bolsonaro, ninguém vai esquecer da reforma da Previdência que ele fez, aumentando o ano pro cara trabalhar. O cara tem 30 anos de serviço, você tem que ter 62 de idade. Você tem 30, daqui 4 anos de aposentadoria com 35. Você só vai aposentar quando você tiver 62 anos. Aí eu te falo para você que me ouve, de rir ou não? Aí você quer que o cara que é pobre, que sempre trabalhou para aposentar, você quer que o cara dá risada? Você quer que o cara veste a camisa do presidente? Você quer que o cara beija ele, sendo que ele fez essa covardia com o cara, não deixando o cara aposentar? O preço de carne, o cara vai no mercado, não consegue comprar, quem ganha o salário mínimo. E agora? Caixa de leite chegou a R$ 6 a caixinha de leite. Você quer que o cara dá risada? Você tendo filho para tratar, a caixa de leite R$ 6. E agora, o que você me fala? Talvez você defenda o Bolsonaro, você tem direito de votar nele, você tem direito de trabalhar para ele. Mas o que você me fala? Você gostaria disso? Não. Então Lula fez coisa que marcou para certas pessoas pobres. E marcou isso e ninguém consegue tirar dele. Pode inventar o que for, pode prender, pode fazer o que for. A gratidão que ele fez, o povo não esquece. Portanto, tá dando resultado na urna aí. Tá? Aí nego ficou assim falando, ah, mas a urna foi violada, outra é porque a urna não sei o que. Não, o Bolsonaro foi eleito em 2018, foi eleito quando foi deputado, e eu não tenho nada com isso, eu estou falando aqui. Eu nunca vi ele pedir para ver uma urna quando ele foi eleito, em alguma coisa. Só quando os outros ele quer que olhe a urna. Entendeu? Então, essa parceria de votação, né? Um exemplo, se você vota para o Bolsonaro, você tem mesmo que conversar com os amigos para votar nele. Se você puder apoiar um cartaz na tua caminhonete, no teu carro, você tem que pôr, por quê? Porque você admira o homem e acha que ele tá bom para você. Talvez tem fazenda, fertilizante barateou, adubo barateou, semente barateou, óleo diesel para você tá bom. Ele te deu talvez tanto por cento para você. Bolsa Família para muitas pessoas ele deu. As pessoas é grata com ele, com certeza vão votar nele. Auxílio Brasil. Agora ele vai liberar para pagar, porque ele sabe que se não pagar isso aí para ele ganhar voto, ele não ganha, ele vai ter que pagar o Auxílio Brasil, mas garanto que se ele pagar, quem pegar vai ser grato. Foi a mesma coisa do Lula, quando ele liberou a carne, quando ele entrou, que estava tudo coisa, o povo só comia ovo, abóbora, mamão, inhame, pro povo foi uma alegria total. Então foi uma coisa que marcou, tá? Então pode falar o que for, que o cara coisou e tal. Vocês têm que entender uma coisa, gratidão não tem nada a ver com coisa que você fez. Gratidão é uma coisa que você tem. Por mais que o cara. Vamos supor que o Lula não existe mais. Vamos supor que ele partiu desse mundo para outro mundo, não está mais aqui. Mas esse período dele é histórico. Ninguém vai esquecer. Ninguém consegue tirar. Bolsonaro não consegue tirar essa gratidão. Eu não consigo. Você que está falando não consegue. Quem está me vendo não consegue. Porque foi uma coisa, um dom. Quando ele entrou, ele fez. Ué, a turma tinha vontade de comer carne, não conseguia comprar. O cara fez a turma comer carne no período dele. A turma não esquece. Reforma da Previdência que o Bolsonaro fez, aumentando o ano para me trabalhar, 62. Eu tenho 50 e poucos anos, com 50 e poucos anos, com um exemplo, com uns 32 de serviço, 30 anos de serviço. Só vou aposentar com 62, quer dizer, com 4 anos eu aposentar, eu vou aposentar daqui 9, 10 anos a mais. Agora eu falo para você, eu vou estar contente com ele ou não? E eu mesmo não estou. Ué, porque tem isso aí que marcou para mim, ele me desgramou. A mesma coisa quando você desgramou as pessoas. Então a turma tem gratidão. Eu não tenho, mas muitos têm gratidão por ele, porque tem muita gente que tem gratidão por Bolsonaro pelo Auxílio Brasil, tem muita gente que tem gratidão por ele ser uma pessoa que participa da igreja. Eu já não tenho. Por quê? Porque cada um no seu quadrado, cada um tem a sua inteligência, cada um sabe o que quer. Eu sou sincero falar. Por causa da reforma da Previdência que fez, que atrapalhou, eu vejo assim que vai atrapalhar muito. Então por isso que eu não tenho gratidão nenhuma. Mas posso ter por outras coisas. Louvo a Deus pela vida dos dois candidatos. Eu quero que Deus ponha o melhor lá.
para ajudar o povo. Mas faz 30, 40 anos que a gente vota, quem só se lasca é só pobre. Pro rico tá bom, o rico tem que votar pra ele mesmo, tem que pôr a cartaz dele em caminhonete, na casa, conversar com todo mundo para votar, mas nós pobres não. Nós não tem como falar. Então, gratidão é uma coisa, não se compara. O que o Lula passou no período que ele fez foi a carne, foi o povo comer melhor, povo miserável. Então isso aí ninguém consegue tirar dele. E nego fica doido com isso. Sabe por que eu vou falar? Agora eu vou pegar no pé. Porque cara é estudado, cara de tantos estudos não fez o que ele fez. Então a simples coisa que ele fez, marcou. É igual aquela música, você marcou demais, como marcou, me deu amor e paz, depois levou, tento fingir, se foi o sonho, mas que tudo acabou. Você tremendo e dizendo eu te amo, sem preocupando pela sua timidez. Você marcou demais. Então, quando o Lula entrou no poder, que ele facilitou a compra de carne para o povo que necessitava, ele marcou demais. Como marcou. É isso. Um abraço, que Deus abençoe cada um. E que Deus tem o melhor lá.